seja muito bem-vindo. Vamos juntos ficar por dentro do que acontece agora. E olha, 4,5 milhões de crianças de 0 até 3 anos estão fora das creches no Brasil atualmente. São crianças em situação de vulnerabilidade social e que deveriam ter o direito garantido. O Índice de Necessidade de Creches nos estados e capitais, uma ferramenta criada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal em parceria com a Quantis para apoiar o planejamento de políticas de acesso às creches, trouxe a informação que em todo o país 4,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão em grupos considerados mais vulneráveis e deveriam ter o direito à creche priorizado. Essas crianças representam 45,9% do total de 9,9 milhões de crianças brasileiras nessa faixa etária. Elas vivem em famílias em situação de pobreza, monoparentais, em que o cuidador principal trabalha ou mesmo poderia trabalhar caso houvesse uma vaga na creche, ou em famílias com crianças com deficiências. A pesquisa traça um panorama em todo o país das condições sociais e econômicas das famílias e das crianças. O Índice de Necessidade de Creches mostra, por exemplo, que Piauí é o estado com maior necessidade de creches, com 53,1% das crianças em alguma situação considerada no estudo como prioritária para garantir a vaga. Já Rondônia é o estado com menor porcentagem de criança nessa situação, 32,6%. Entre as capitais, Salvador é a com maior porcentagem, 61,7%, e Porto Velho com a menor, 32,2%. No Brasil, a creche não é uma etapa obrigatória. A educação é obrigatória para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Antes disso, as famílias podem optar por matricular as crianças, mas é dever do poder público oferecer as vagas que são demandadas. A educação infantil é uma das etapas educacionais principais cuja administração cabe aos municípios. E ainda sobre educação, uma alimentação saudável é a base para uma boa saúde e também o desenvolvimento dos pequenos. A abolição do açúcar e ultraprocessados estão sendo um diferencial para creches e escolas dos municípios do estado de São Paulo. A regra de ouro para comer de forma adequada e saudável é basear a alimentação em alimentos naturais com um mínimo de agrotóxico, como arroz, feijão, frutas e verduras. O consumo desses alimentos exerce um papel importante para a proteção da saúde e a prevenção de deficiências nutricionais. A cultura alimentar brasileira é baseada nesse tipo de alimentação. Temos como, por exemplo, o município de Jundiaí, como referência nacional de alimentação escolar. Todas as creches de rede oferecem verduras orgânicas para mais de 4.700 crianças e para alunos do ensino infantil e fundamental. O percentual chega a 60%. O projeto Vale Verde, sinalizado pela Diretoria de Departamento de Alimentação e Nutrição, é um dos responsáveis por atender as escolas, além de receber os estudantes para atividades pedagógicas. O vale é formado por uma horta de 14 mil metros, nos quais verduras e hortaliças são cultivados de forma orgânica, ou seja, sem uso de agrotóxicos. Por mês, são produzidos mais de 6 mil pés de alface, 3 mil quilos de cenoura e entre outros vegetais, que são entregues diretamente às escolas públicas. Graças a isso, a Secretaria de Educação de Jundiaí consegue fornecer 80 mil refeições todos os dias. As escolas são zero açúcar e ultraprocessados, adaptando receitas e substituindo o açúcar refinado por frutas secas. Esse sistema de alimentação vai além de uma questão de saúde, uma vez que leva em conta de impactos de formas de produção e distribuição dos alimentos, reduzindo o impacto ambiental e estimulando a agricultura familiar e a economia local. E o Plano Safra da Agricultura Familiar para este ano tem como foco a agroecologia, com linhas que pensam nas mudanças climáticas e na redução de juros. Para Mato Grosso do Sul, são 500 milhões de reais em créditos disponíveis. Hoje, as pequenas propriedades representam quase 80% dos estabelecimentos agrícolas do país e produzem itens como frutas, verduras, hortaliças, arroz, feijão, café e outros produtos que estão na nossa mesa. Em visita aqui no Mato Grosso do Sul, o secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia,
Agroecologia do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou que o Plano Safra, voltado aos agricultores familiares, é justamente uma forma de garantir custos de produção mais competitivos, ao mesmo tempo em que ajuda a segurar o preço dos alimentos. O plano é lançado oficialmente em vários estados. Através dele são oferecidas linhas de crédito e apoio ao pequeno produtor, com taxas de juros mais competitivas. São juros altamente subsidiados para a produção de alimentos, para fazer com que o agricultor consiga acessar financiamento com juros mais baixos, para que também não tenha inflação de alimentos e o agricultor consiga produzir por um preço justo e o consumidor ter o produto com preço adequado. Esse ano, pelo menos 10 linhas de crédito tiveram redução nas taxas de juros. O Pronaf, por exemplo, que é bastante requisitado pelos agricultores, é uma das linhas que poderá ser financiada em até 20 anos com 3% de juros e 12 anos de carência. Também tem uma linha especial para adquirir máquinas pequenas, mas o destaque do plano é o foco na agroecologia, com incentivo a práticas sustentáveis, pensando nas condições climáticas, incluindo o plantio de florestas. Criamos uma linha nova de crédito chamada Pronaf Florestas Produtivas. Esses recursos também estão destinados à recuperação de áreas degradadas, a avanços no sentido de plantar floresta com taxas de juros de 3% ao ano, com 20 anos de prazo para pagar. A questão do alimento saudável, ter sustentabilidade na produção dos produtores das famílias da agricultura familiar. Então ele vem com valores bem arrojados, com taxas de juros que é acessível para todos e todas e focar nessa produção, ter sustentabilidade na produção e na comercialização. Para todo o país, são 76 bilhões de reais de crédito com juros mais baixos nessa edição 2024-25 do Plano Safra para a Agricultura Familiar. E agora, mudando de assunto, você sabia que a Terra está neste momento com 2 luas? Mas olha, é temporário, viu? Por 53 dias, o nosso planeta terá um asteroide nos céus, que vai ficar com uma segunda lua até o final de novembro. Registrado em 7 de agosto e nomeado de 2024 PT5, o asteroide está capturado pela gravidade da Terra neste momento. Mas fiquem tranquilos que não há perigo algum. Segundo especialistas, o asteroide ficará até o dia 25 de novembro como uma segunda lua na Terra. O astro faz parte de um cinturão de asteroides conhecidos como Arjuna, que possuem órbitas ao redor do Sol parecidas com a da Terra, a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. Apesar da gravidade da Terra interferir de fato na trajetória desses astros, a captura não é algo assim tão comum. Mas também não é a primeira vez, como o caso do asteroide CD3, que ficou 3 anos em órbita. E para você que quer observar essa segunda lua, saiba que pelo tamanho do astro não seja possível ver a olho nu ou por binóculo, sendo necessário o uso de um telescópio especial para observação. Que legal, né? E esta edição fica por aqui. Você acompanha mais notícias ao longo da programação da Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.